Oi, oi, gente! Estamos aqui para o terceiro episódio do podcast Paralelos. Hoje vamos comentar um pouquinho sobre redes sociais e a interseccionalidade, o papel que as duas exercem entre si. Eu estou aqui com a minha colega Tailana, que me acompanha nesse projeto, e uma convidada muito especial. Quer se apresentar, Thay? E aproveita e já puxa a convidada. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está ouvindo. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Tailana, sua querida apresentadora, e hoje nós temos uma convidada muito especial aqui, a nossa professora Grazi. A gente chamou ela porque ela é incrível e vai dar um show de bola aqui com o nosso tema. Prof, quer se apresentar? As expectativas estão altas agora, depois dessa, hein, Thay? Como a Thay disse, eu sou professora do curso de Psicologia, dou aula lá no Unido Bosco, na Universidade Positivo, sou psicóloga também, atendo lá no SEGES, e trabalho há 22 anos com a área de direitos humanos. E também, sim, gente, tenho vida social, pesquiso, enfim. Tento fazer um pouco de tudo. Ah, e luto boxe de vez em quando também. Chique. Essa eu não sabia, Eu me pegou também de não. surpresa essa. Então é um prazer imenso, parabéns pelo projeto, e esse tema é fundamental na atualidade. As redes sociais fazem parte da nossa vida, e a interseccionalidade, que já vamos também explicar o que é, faz parte da nossa vida também. Sim, professora, só dando uma introdução, você pode falar pra gente por que que você escolheu a área dos direitos humanos? Porque sempre me incomodou. Eu venho de uma cidade do interior do Paraná, gente, uma cidade que tem 15 mil habitantes. Acho que quando eu nasci lá não tinha nem 10 mil. E como era uma cidade do interior muito pequena, sempre tinha aquela coisa meio de castas mesmo. De se você tem um sobrenome, você é de família. Eu sempre ouvi isso. Você é uma moça de família. E eu ficava olhando assim, pô, mas e as minhas amigas, as pessoas que estudam comigo, não são de família? Como assim? Né? E eu percebia que o quê? Você tem um sobrenome, você está numa classe média, você tinha acesso, ou seja, você tinha privilégios na sociedade. E para mim isso me incomodava muito, porque eu gostava de estar com as pessoas, independente se é de qual casta é, né? Então, foi a partir daí que eu fui vendo, né? E a partir da minha formação, desde o primeiro dia de aula, eu já fui seguindo por esse caminho, enfim, não tinha como ser diferente. Justiça social, para mim, é Nossa, eu fundamental. aprofundei uma época nesse tema de justiça social, é um tema bem maravilhoso, bem complexo. Tem muitos autores que falam sobre, desde filósofos, psicólogos, é um tema muito interessante. Então eu já vou puxar o primeiro tópico aqui que eu tenho, prof, que é uma questão recorrente que até debatemos, sobre as redes sociais como visibilidade para ascensão e divulgação de pessoas marginalizadas. Mas se você quiser, você pode já dizer o que é interseccionalidade e daí entrar no tema já. Perfeito. Então, assim, gente, interseccionalidade, né, é um termo que a gente tem utilizado bastante. Volta e meia, você já deve ter cruzado em algum momento com esse termo. Então, é importante o quê? A gente pensar que a nossa sociedade ela é organizada. Vamos pegar uma pirâmide, né? Ela é hierarquizada, a nossa sociedade. Então, onde a gente tem, né, pessoas que são tidas como normais, e aí entrando num grau mesmo de diferente é patológico, o padrão é o normal. E na nossa sociedade, o padrão normal é quem? Quem está lá no topo dessa pirâmide? É o homem branco, cis, hétero, sem deficiência, cristão, enfim. Então, cada coisinha dessa, essa característica, vamos dizer assim, que eu fui dizendo dessa pessoa, é um marcador social. Então, nós temos um marcador de religião, um marcador que vem a partir do capacitismo, né, que é o de ter ou não alguma deficiência, das normas regulatórias de gênero. Então, são marcadores que a gente tem. E nós temos um problema na nossa sociedade que é o quê? Se você não está nesse padrão aqui, você, quanto mais marcadores sociais da diferença que a gente chama, ou seja, diferente dessa norma, mais abaixo você está na pirâmide. Então, quem está lá na base da pirâmide? Por exemplo,
É a travesti, negra, lésbica, candomblessista, com deficiência, favelada. Então, ou seja, quanto mais marcadores sociais da diferença uma pessoa tem, mais excluída da sociedade ela é. E quando a gente vai pensar, né, em populações marginalizadas, quem são essas pessoas, e pensar em ações para junto a essas pessoas, para reduzir, né, essas desigualdades, a gente tem que levar em conta esses marcadores. Por quê? Porque uma mulher, eu não posso caracterizar só como uma mulher, a mulher sofre violência na nossa sociedade, ok? Mas a mulher negra, candomblessista, lésbica e trans, ela sofre mais, porque tem outros marcadores. E é importante a gente pensar o quê? Não é medir quem sofre mais, quem sofre menos, porque sofrimento é sofrimento. Mas, quando a gente vai pensar na ação, a gente tem que pensar na interseccionalidade desses marcadores sociais, porque, infelizmente, na nossa sociedade, Brasil, mais especificamente, né, vamos falar aqui da gente, os marcadores sociais da diferença se tornam desigualdade. A diferença é ótima, mas na nossa sociedade se torna desigualdade de direitos, inclusive de dizer quem é mais humano e quem é menos humano. Quem é cidadão e cidadã de primeira classe, quem é de segunda, terceira, e as pessoas que nem classe têm, vamos dizer assim. E os direitos são garantidos para as pessoas que são consideradas enquanto humanas. Até porque o nome é direitos humanos, né? Então, mas quem são os humanos de direitos na nossa sociedade? Essa é a grande pergunta que a gente sempre tem que estar fazendo. E quando a gente pensa, né, nas redes sociais, as redes sociais, elas se tornaram um espaço onde os movimentos sociais, as pessoas que historicamente e sistematicamente são marginalizadas e invisíveis, elas podem ocupar um lugar. Elas têm um lugar ali. Então, tanto que a gente tem, por exemplo, digital influencers, mulheres negras, travestis, sei lá, uma pessoa com deficiência, enfim. Nós temos pessoas fora do padrão ocupando esses espaços. Então, quando a gente pensa, né, o quanto é importante a representatividade das mídias, a internet, as redes sociais têm proporcionado essa maior representatividade, porque é muito difícil. E aí é muito difícil, mas também é muito. Vamos para o lado que é interessante. Eu tenho pacientes, por exemplo, que meninos jovens, 13, 14 anos, gays. Então, eles acharem lá um youtuber que é gay também, que é negro, é gay e é negro, e é jovem falando, contando a sua vivência, ou falando, sei lá, sobre um jogo do videogame, discutindo política, discutindo feminismo, enfim, seja o que for, isso traz uma maior aceitação dessa pessoa, desse jovem, porque ele, tipo, por mais que digam que eu seja errado, seja normal, putz, mas tem outras pessoas ali também. Eu não acho aquela pessoa normal. Ou é uma pessoa bacana. Então vai, porque senão a gente fica só com o discurso do errado. E a representatividade traz essa outra noção, né, de tipo, não, eu tenho que ter orgulho também de quem eu sou. É que é muito interessante essa questão, assim, de observar, porque, assim, 2015, por exemplo, quando eu comecei a ter mais contato com o mundo, porque assim, até então eu estudava em escola de bairro, a minha mãe que me levava e tal. Eu comecei a pegar ônibus, eu comecei a estudar num colégio enorme, gigante, várias configurações de pessoas, famílias e pessoas mesmo, né? Você começa a ver as pessoas em suas diferenças, é incrível. E aí que eu comecei a ter mais contato com movimentos sociais, por exemplo. E é muito interessante que lá, quando eu comecei a ver sobre feminismo, a gente não tinha noção, assim, da complexidade do assunto, sobre feminismo negro, as variantes de população e tal. E
a gente falava, assim, a gente tinha um discurso, assim, a gente via mulheres, né? Não tinha essa de, tipo, é mulher a gente precisa cuidar. Só que a gente não tinha noção das violências que cada mulher sofria, né? A gente não é palpável pra gente, assim, quando você tá num local que não te proporciona ver e viver isso. E foi muito interessante, assim, porque a minha sala, a gente fazia curso de teatro, né? O técnico em teatro, e daí a maioria da sala era menina, assim, eram 30 pessoas, 25 meninas, e os meninos aos poucos foram saindo. Tipo, no final do curso tinha um menino. E aí a gente via, tipo, várias meninas com histórias diferentes e tal. E cada uma tinha uma história, né? Mas a gente ainda não via muito isso. Essa questão da interseccionalidade é muito interessante porque ela vem sendo discutida muito recentemente nas redes sociais, assim. A gente vê, tem acesso a essa informação faz pouco tempo, né? Apesar dela estar aí desde sempre, ela vem surgindo há pouco nas redes sociais, assim. Então é o que a Bruna falou, tipo, é muito interessante você observar, tipo, as mulheres negras, mulheres de cabelo cacheado, mulheres de cabelo crespo, mulheres trans sendo cada vez mais vistas e se reconhecendo, né? Tipo, falando, tipo, não, eu posso ocupar esse lugar, eu tenho um lugar na sociedade. E, assim, é graças às redes sociais, assim, porque eu não sei de que outra maneira seria feito se não sem rede social. O processo ele seria ainda muito mais lento, né, do que já é. Porque mesmo com as mídias sociais é um processo lento de ocupação, né, de visibilidade. E aí uma das coisas, né, que eu acho que a rede social, de certa forma, ela ajuda é a gente sair da bolha da gente. E eu digo de certa forma porque a gente ainda escolhe muito o que a gente vai ver. Mas a gente consegue, se por exemplo, né, eu vou lá e compartilho um vídeo de uma mulher negra num grupo de WhatsApp meu, da família, vocês sabem, né, gente? Tem, né, aquelas pessoas que pensam diferente da gente. Então, a partir do momento que eu vou lá e faço isso, eu também estou saindo da minha bolha. E a mídia social proporciona isso. Então, é de uma forma lenta, mas seria mais lenta ainda se a gente dependesse dessa visibilidade apenas da TV aberta, por exemplo. Então, e que a gente foi ter uma mudança, se a gente for ver na TV aberta, e alguns canais, foi a partir do que ocorreu nos Estados Unidos, o ano passado, com o George Floyd, né? Acho que é esse o nome dele. E aí eu reforço isso, destaco isso, né, dos Estados Unidos, porque é uma realidade que o Brasil vive diariamente há anos, de homens jovens negros sendo assassinados com violência pela polícia, e não se tem a comoção que se teve o ano passado, né? E uma comoção que modificou alguma coisa. Tanto que a gente passou a ver em alguns jornais, estou pensando na TV aberta, né, que é onde a maior parte da população tem acesso, pessoas negras ali, como jornalistas, como âncoras de programas. Mas precisa-se ter esses momentos de ruptura, e ainda a gente depende muito lá de fora, porque a nossa realidade é o que a Hannah Arendt chama, né, banalizou o mal. O mal está banalizado ao nosso redor. E a mídia social, ela proporciona uma maior visibilidade e uma denúncia disso tudo também. Tanto que, quando se teve, né, os grandes, vamos dizer, movimentos de luta de direitos e de denúncia, ocorrem com hashtags, com movimentação nas redes sociais que as pessoas vão aderindo. Então, isso tem mobilizado muito as pessoas, saindo do virtual também. E isso é muito importante. Pensando nessa questão das bolhas, assim, a gente vê, né, que é muito difícil partilhar e sair fora dessa bolha, pelo menos seja no Instagram, no WhatsApp, porque a nossa sociedade está permeada de preconceito e você se deixar vulnerável a esse ponto de sofrer um ataque, de sofrer alguma coisa, para sair da sua bolha é algo muito delicado, né? A gente vê também redes sociais que utilizam muitos algoritmos, muitas vezes racistas, ou que até então induzem coisas, como no caso do Twitter, a gente teve lá a polêmica do pessoal colocava assim um monte de pessoas brancas
e um monte de pessoas negras. Aí colocava um só diferente nesses grupos. E sempre a imagem do branco era destacada. Mesmo tendo 10 pessoas negras, sempre a pessoa branca era destacada. Então, ainda assim, viver nesse meio que possibilita essa ascensão, possibilita essa oportunidade de aparecer, coisa que na televisão ou rádio, que tiver mais acesso hoje em dia à população, ainda assim tem muitos entraves, mas que ainda assim já é uma ajuda, né? Já é um avanço. Sim, é até interessante essa coisa de sair da tela, né? Porque é o que a Grazi falou ali, tipo, acaba saindo da tela, porque você tem um movimento tão forte ali, igual ano passado a gente elegeu a primeira vereadora negra, mulher negra de Curitiba, e tipo, cara, a gente já tava em 2020, sabe? Tipo, são coisas assim que a gente não para pra pensar, assim, igual âncoras de jornal, você vê mulheres protagonizando novelas e você olha, e, tipo, não é só ocupando uma posição de inferioridade, é ocupando uma posição social boa. Então, tipo, são pequenas coisas que vão saindo das telas e vão fazendo cada vez mais parte da nossa realidade, assim, porque é muito fácil você olhar pra tua tela e você se fechar ali e falar, tipo, não, sou uma pessoa desconstruída, não preciso passar essa informação pra mais ninguém. Aí você se fecha, você não passa informação pra mais ninguém, mas tem muita coisa acontecendo ao seu redor que você precisa dar atenção, né? E a gente vê assim, porque eu, Tailana, sou uma mulher branca, eu provavelmente provavelmente não, né? Eu tenho muito mais abertura das outras pessoas pra estar falando sobre uma luta racial, uma luta ali das pessoas trans, do que essa pessoa provavelmente teria. Então, a gente se olhar ao nosso redor e ver que posição que a gente está ocupando, para onde a gente pode levar informação e de que maneira a gente pode fazer isso. E a rede social ela proporciona, né? E não só a rede social proporciona, mas como também, porque não é só o fato de proporcionar, né? Mas é a gente entender que todo mundo faz parte do processo. Então, não basta você, por exemplo, não ser racista. Você tem que ser antirracista. Não basta você ser LGBT, não ser LGBTfóbico. Você tem que ser anti-LGBTfóbico. Ou seja, em qualquer espaço que você estiver, não se silenciar quando tem uma brincadeira, tem uma fala, tem uma desigualdade, uma violência, no final das contas, acontecendo. Porque a gente acaba, muitas vezes, e esse é o perigo também dessa questão do lugar de fala, que eu acho que é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque o lugar de fala, e eu não estou dizendo que não é importante, ele é importante, não, eu jamais vou conseguir dizer o que uma mulher negra trans sofre. Eu não vou conseguir dizer, mas eu vou conseguir dizer, e eu tenho que dizer, por que essa mulher trans negra sofre violência e o que a psicologia, por exemplo, pode fazer para que ela não sofra mais violência. O que eu, enquanto profissional, posso fazer, o que eu, enquanto pessoa, posso fazer para que ela não sofra essa violência que ela está narrando. Porque nós, no final das contas, né, conforme a gente vai tendo mais privilégios, ficou muito confortável também dizer, não é meu lugar de fala, então não vou falar. Não é meu lugar de fala. Então, houve-se uma compra disso, então, eu não vou postar isso, porque senão vão dizer que eu estou ocupando. Não, gente. A gente tem que saber qual é o nosso lugar é o quê? Jamais eu vou conseguir dizer o que aquela pessoa passou e sentiu. Mesmo que fosse uma mulher branca, eu não ia conseguir fazer isso. A vivência dela. Ela tem um outro processo de socialização diferente do meu. Mas eu posso lutar e defender os direitos daquela mulher. E é isso que a gente precisa, né, se dar conta e fazer. E com isso a gente vai furando a bolha. Porque o racismo não são os negros que produziram racismo, quem produziu fomos nós, brancos e brancas. Então, nós que temos que resolver isso. Aí a gente joga, né? Eles que resolvem. Não! Quem tem que resolver somos nós. Não foram as lésbicas, os gays, as pessoas com deficiência que criaram o preconceito contra eles e elas. Não! A sociedade. Então a gente tem que pegar e produzir outras formas
de estar e se relacionar no mundo com o diferente, no final das contas, né? E a rede social pode sim ajudar e muito nisso. Pensando nesse ponto, assim, né? Eu vou puxar aqui uma linha aqui, a professora vai ficar meio assim já, não sei. Eu tava lendo, né, Psicologia das Massas ali, do Freud e tal, e a gente vê, né, quão importante essa consciência social surgir o quanto antes, né, cara? Porque senão nossa sociedade vai continuar reproduzindo esses valores, esses padrões, e o quanto antes a gente não trabalhar para mudar isso, nada vai acontecer. Eu acho que parte sim de um ponto individual, mas também as pessoas aprenderem assim, a agir na sociedade. Eu não sei se seria esse termo, mas, por exemplo, seja com o voto, seja nessas atitudes que a professora comentou. E acho que, além do mais, para sair dessa alienação, é educação, né? Eu acho que a gente tem que, querendo ou não, valorizar muito isso, ensinar o outro, ou educar, assim, entre aspas, de alguma maneira, porque nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo sabe. Às vezes a pessoa só reproduz, e simplesmente assim, né? Exatamente, e por isso que é importante, né, a educação, como diria o Paulo Freire, ser libertadora. Se a educação não é libertadora, a gente continua dessa forma. Então é importante, né, sempre a gente proporcionar o processo reflexivo. E aí, para isso, né, Gustavo, que você estava dizendo, da gente se mobilizar enquanto sociedade, isso passa antes por uma questão da identidade social nossa. Eu me identificar enquanto pertencente a tal grupo, pertencente a tal lugar, ter essa identidade social para que haja uma mobilização, e aí e por isso é importante a reflexão crítica e das relações horizontais entre as pessoas, porque as relações horizontais, onde todos os saberes são importantes, não só o técnico, vamos dizer assim, né, do doutor, e vou falar doutor, não é nem da doutora, é do doutor, que é o mais importante, mas todos os saberes são importantes. Então, quando a gente consegue fazer essa mobilização social, onde todo mundo se reconhece enquanto parte, né? Por isso a identidade social ela é importante. E dentro da psicologia a gente tem vários autores e autoras, né, que trazem essa questão dentro da psicologia social, dessa importância, né, desse reconhecimento, porque aí a gente reconhece de onde eu faço parte, inclusive reconhecer os privilégios que eu tenho. Faço parte desse grupo de privilégios. Com isso, ajuda as pessoas que estão ali, e eu junto com essas pessoas, a ver uma mobilização, porque, de fato, uma pessoa não faz nada. O individualismo, de novo, remete ao individualismo, que permanece no individualismo, e a gente não sai do lugar. As coisas só acontecem quando a gente está junto. As outras pessoas se mobilizando junto com as outras pessoas. E isso só vem a partir do momento que a gente proporciona espaços onde as relações sejam horizontais. Isso é um desafio muito grande, onde todas as pessoas têm vez e voz. Porque senão eu também serei uma ditadora de esquerda, por exemplo. E não é esse o objetivo. É a democracia o objetivo, sempre. Fica aí a dica para paralelos, né? É isso aí. Eu e o Gustavo, a gente anda conversando bastante, assim, sobre sistemas de grupos, porque a gente tá vendo bastante isso na matéria de psicologia social, e a gente ama psicologia social, assim. E de como a gente vai assumindo coisas dentro de alguns grupos, que às vezes nem condiz com o que a gente acredita, mas a gente vai assumindo porque faz parte daquele grupo. E você querendo estar no grupo, você vai assumindo isso. E sobre esse lugar de luta, assim, é muito interessante ver que, por vezes, quando você é uma pessoa privilegiada e você assume um lugar de luta, é muito fácil você confundir esse lugar de luta com um lugar de glória, né? Que a gente vê aquele salvador branco e tal, tipo, ai, olha pra mim, eu fui fazer uma ação na África, eu dei comida pra essa pessoa que tá aqui passando fome, eu dei roupa pra essa pessoa que tá passando frio. E isso é muito recorrente, né? Tipo, você tem que fazer, tipo, você tem que fazer um movimento social para essas coisas pararem de existir realmente, mas tem que tomar muito cuidado, porque é uma posição assim que é muito ocupada assim, tipo, às vezes você nem se dá conta que você tá naquela posição, mas é uma posição confortável, assim. Eu tava falando pro Gustavo, você se imaginar como dominador, porque a gente tem muito essa coisa do oprimido, do opressor,
E a gente tava vendo uma entrevista do Pedro Carvalho, Agostinho, e ele fala: eu não enriqueci com o meu personagem porque eu não acredito na exploração do trabalho de outras pessoas. E é só por isso, porque tem outras pessoas que acreditam nisso, sabe? Esse ideal de, eu quero ficar rico. Tá, mas você quer ficar rico? Você sabe como que fica rico? Como... A que custo? Você sabe como isso funciona? E aí a importância da consciência de classe, né, no final das contas. A consciência de classe ela é muito importante. E aí tem uma coisa, né, que vocês estavam trazendo, né, dessa questão do fazer, mas na verdade para ocupar uma posição, né? A Agnes Heller traz uma diferença entre compaixão e piedade. Piedade é quando eu faço algo pelo fim em si mesmo. Então, e é para satisfazer o meu sentimento, no final das contas. Então, eu vou lá, faço aquela coisa, né? Agora na pandemia, olha, estou doando cestas básicas. Vai lá e tira foto junto com a pessoa que está recebendo a cesta básica. Eu acho isso, assim, de uma violência com a pessoa, porque a pessoa, óbvio que ela vai topar tirar foto, porque ela depende daquela cesta básica. Né? Então, vai lá e tira foto. A piedade tem a ver com aquilo, né? Ganhei o meu degrau para o céu. É isso. A compaixão é quando a minha ação é mobilizada pelo sentimento de compaixão, eu busco a autonomia da pessoa. Eu não busco que ela fique dependente de mim. Então, a minha ação, eu não estou dizendo, gente, que não é importante dar comida para as pessoas têm fome, precisa ser, mas não basta isso. Quando eu estou indo lá, né, dar comida, por exemplo, eu converso com essa pessoa, eu enxergo essa pessoa como uma pessoa, eu escuto essa pessoa, começa por aí. A partir do momento, né, que a gente começa a fazer isso, a escutar e estar ali e buscar que essa pessoa tenha autonomia sobre a sua vida, e eu pense em projetos psicossociais mesmo, e não assistencialistas, porque os assistencialistas são movidos pela piedade, aí a gente começa sim a fazer a diferença. Porque senão a gente continua tendo, eu quero manter a pirâmide. Eu quero continuar tendo, que tenha pessoas passando fome. E é isso que vocês trouxeram, né, do Agostinho. Né? Eu quero continuar explorando alguém, porque com isso eu ganho. Depois eu vou lá e ajudo. Pensando nisso, que a prof traz sobre piedade, é como se o indivíduo, ele alto mesmo colocasse, não, eu estou sendo piedoso porque eu posso, estou acima de você, sabe? Transmite essa ideia de superioridade. E eu ia comentar alguma coisa sobre individualismo, acabei recalcando aqui, mas sobre essa questão do Agostinho ainda e dessa mais-valia, né, da exploração. Ele disse que começou a utilizar o Instagram porque a filha dele falou: "Ó, pai, começa a utilizar pra ficar famoso", nessa entrevista. E daí ele falou: "Tá, né? Vou usar pra ficar famoso". E aí ele começou a usar, mas viu que era uma rede assim um pouco superficial pra postar fotos, etc. Assim, né, não que seja algo ruim, mas pra ele não satisfazia. Mas aí ele começou a falar sobre o que ele gostava ali, sobre política, sobre as decisões que aconteciam no dia a dia e meio que foi moldando assim uma personalidade e uma posição dele enquanto alguém influente, né, nesse mundo da política. E aí que tá. Esse posicionamento dele da mais-valia, a gente teve contato e a gente ficou, tipo, repensando. Imagina em quantas pessoas isso não reverberou, pra dizer igual a Lumena fala, né? É isso aí, Gu. Então, e é muito. Não sei, você tá olhando, assim, uma coisa que é muito. Tá sendo muito. Assim, pra mim e pro Gu, a gente tem conversado muito sobre isso. Que às vezes você tá num processo de desconstrução e você olha pra si mesmo e fala: bom, eu não sou mais preconceituoso, eu não tenho mais preconceito. Só que você ainda faz uso de tudo, de toda a estrutura, você tá fazendo uso dessa estrutura. Não tem como você olhar pra si mesmo e falar, tipo, eu cheguei no máximo da desconstrução, assim. Porque a gente tá inserido num contexto extremamente estruturado já para ocorrer essa exclusão das outras pessoas, né? E a gente tem conversado muito sobre isso, assim, sobre
às vezes você tá numa posição, a gente vê isso em alguns movimentos, você tá numa posição, você olha pra si mesmo e fala, não, eu já alcancei aqui o máximo de desconstrução, e aí você começa a reproduzir exclusão novamente, como se você fosse um ser superior, assim. E é algo que vem sendo bastante discutido também em várias pautas, assim, porque às vezes você chegou realmente, você sabe toda a teoria feminista, mas você não vê que você está promovendo exclusão de uma forma racial, enfim. Não, e é bem isso, né? Porque no final das contas virou até uma moda, né? De você dizer, ah, sou uma pessoa desconstruída, que não sei o quê, ah, sou uma pessoa legal. Gente, não tem como você não ter algum tipo de preconceito na nossa sociedade. A nossa sociedade, ela é estruturada a partir da desigualdade. Ela é produzida, ela é organizada a partir da desigualdade. E nós somos produzidos e produzidas nessa sociedade. Então, até desde a organização arquitetônica dos lugares. Já é uma organização arquitetônica que é excludente para muitas pessoas. O que é o elevador de serviço e o elevador social, por exemplo? O banheiro, Banheiro, a linguagem. tudo isso. Né? Então, a gente só vai conseguir mesmo, né, resistir, agora usando bem o Foucault, trazendo o Foucault para isso tudo, porque assim, né, só existe poder quando tem resistência, senão é escravidão, eu diria Foucault. Né? E essas resistências, elas só ocorrem quando a gente se dá conta desses processos de poder e de submissão, de sujeição das pessoas. Senão eu vou resistir a quê? Se eu não me dou conta disso. Nem do que resistir, né? É importante a gente assumir esses nossos exercícios de micros poderes nas nossas relações, que a gente sujeita assim as pessoas a muita coisa. Acaba que a gente no fundo é produto de tudo isso, não tem como escapar. A gente nasceu aqui, a gente cresceu aqui. Então, já aproveita que é a deixa para falar aqui, porque eu sou, né, como é que é o Yang, a parte escura do grupo aqui, para dizer que sim, que eu sou preconceituoso, gente. Quem não sabia, agora fica sabendo. Mas acho que é importante reconhecer essas falas pra gente não cair, gente, nessa mesmice e achar que a gente, meu Deus, sabe tudo, meu Deus, ignora tudo e todos que cometem alguma coisa, sai pisando nas pessoas, porque você simplesmente acha que é o, sei lá, velho, o Messias do rolê e acha que não tem mais preconceito, não tem mais, é, né, não tem mais esse... E a gente já viu que acreditar em Messias, né? Diga-se de Pois passagem. é, temos nessa. E aí entra na onda do próprio individualismo. O cara alimentou tanto o ego dele que simplesmente, velho, ele para de lutar pelas coisas e começa a pisar nos outros. Ele esquece que ele também já estava assim. Então, é isso. Aproveitei a deixa aí pra dar essa declaração polêmica aqui. Vai, Thay. Eu vou postar só isso na página, Meu você vai Deus. ver só. É... a gente. Uma coisa que eu tenho visto muito, assim, em relação ao pronome neutro, eu até comentei com o Gu que às vezes você tá no ambiente ali da universidade, você para pra conversar com alguém e a pessoa fala assim: ai, mas eu não acho correto o uso do pronome neutro porque o seu João, que mora no interior de Minas, no interior do Paraná, não vai saber usar o pronome neutro, por exemplo. E daí eu falo pro Gu, tipo, o risco de você, assim, assumir a posição de pessoas que têm outras demandas além da sua, né? Porque se você tá tendo acesso à informação e você pode reproduzir ela de alguma maneira, assim, quanto ao pronome neutro, a gente vê muito isso, assim, né? O pessoal falando, ah, não vou usar porque alguém não vai poder usar, só que você poderia usar, você não tá pensando no outro, você tá pensando em si mesmo, você tá reproduzindo teu preconceito ali e você nem vê que você tá reproduzindo, né? Você tá ocupando o espaço de outra pessoa e usando isso como desculpa pra você não fazer nada, né? Tipo, se ausenta ali da responsabilidade. Isso é muito grave. Super grave. E é muito fácil de cair nisso também, né? Então, é um olhar constante que a gente tem que ter, né, para as nossas práticas e as práticas ao nosso redor também.
porque senão a gente acaba reproduzindo e sem notar, né? E a gente vive numa sociedade neoliberal onde a competição ela é muito maior do que o compartilhar. A gente aprende muito mais a competir do que a compartilhar com as pessoas. E ao fazer isso, a gente acaba voltando-se muito mais para si do que para o outro. Isso é um perigo muito grande, né? Aí passa-se a ser muito mais um agir moral do que um agir ético. Eu acho que esse ponto do neoliberalismo, para mim, é um ponto que incomoda muito, porque a gente já viu o que o liberalismo é capaz de fazer, com inúmeras crises e a desigualdade enorme que que, né, o sistema gera. E ainda assim a gente insiste nesse modelo de manter as liberdades. Que liberdade é essa do pobre que não pode ascender na vida, sabe? Tipo, mano, sobreviver às custas de multidões enquanto, sei lá, a gente utilizou no trabalho de psicologia social a revista Forbes lá, em que, tipo, a maioria dos bilionários tem o que daria para o mundo inteiro viver tranquilo, sabe? Então, é complicado essa questão, como que é, do modelo econômico. Assim, grande parte dos problemas que a gente enfrenta vem por conta disso. E vou puxar para outro tópico. É, eu não sei se a professora sabe, o pessoal aqui que acompanha meus amigos e o podcast também deve saber, eu não uso tanto redes sociais. Por que que eu não uso redes sociais? Debati bastante com a Thay sobre isso. E acho que também um pouco do Augustinho lá. Eu não sinto tanta verdade na rede social. E aí, eu acho que ela é uma grande mentira. Uma grande mentira que as pessoas utilizam lá para aparecer. Em que apenas o bonito padrão recebe likes, recebe não sei o que, coisas do tipo. É, vou pegar um relato aqui que eu peguei no Twitter, não vou revelar de quem é, mas é uma pessoa conhecida. E aí a pessoa falou que quando aparece aquela pessoa no Instagram, que é o combo de tudo, que te dá gatilho sobre a sua aparência. E aí ela faz o gestinho da mãozinha assim. É delícia terminar esse domingo noiada com a ideia de. Noiada das ideias, de novo por causa de aparência. Ou seja, além de ser uma rede social de mentira, em que todo mundo ali quer parecer o mais perfeito possível, tudo mais perfeito possível, isso ainda pressiona as outras pessoas a serem daquele jeito. Então, estar num ambiente como esse, pra mim, não vale a pena. E aí eu queria saber um pouco de vocês, o que vocês pensam. Ai, quer falar aí? Pois é que eu, assim, eu gosto de rede social porque eu vejo como uma abertura para você conhecer outras coisas, divulgar coisas interessantes, ter acesso, assim, muito de espaços de trabalhos, assim. A internet veio para mim como uma oportunidade muito grande de trabalho, assim, enquanto eu não posso estar trabalhando fisicamente num lugar. Isso tem sido muito enriquecedor para mim. E foi até engraçado que eu falei pro Gustavo, tipo, olha, agora a gente vai ter o podcast, você vai ter que se acostumar, tirar foto, postar algum bom dia pra alguém e fazer umas coisas assim, sabe? Eu acho muito interessante, assim, porque pra mim a rede social, assim, eu vejo essa fragilidade das relações, às vezes, que se constroem na rede social, mas existe uma força também. Porque tem muita coisa que tá acontecendo na rede social que transparece a realidade, né? Que a gente vem vendo, as tecnologias, elas facilitam muito acesso à informação e tudo, mas elas também facilitam a informação de que existe muito a ser feito ainda, né? Porque, assim, é, plataforma como Uber, 99, assim, é muito comum você ver denúncias relacionadas a você, por exemplo, violência contra a mulher, violência contra pessoas trans, violência contra gays, lésbicas, pessoas não binárias, enfim. E fica muito escancarado, assim, e eu acho que esse é um medo que eu tenho com as redes sociais, porque pessoas que fazem parte de minorias, elas têm uma voz muito grande, mas elas também são oprimidas muito facilmente nesses locais, porque é muito fácil você estar atrás de uma tela e estar oprimindo alguém, né? A gente sabe, tipo, o racismo no Brasil, ele é muito sutil quando é pessoalmente. Você é homofóbico, mas é muito sutilmente, naquela piadinha que você solta. Muito mais fácil você estar atrás de uma tela e falar coisas péssimas para outra pessoa, enfim.
E eu acho que esse é um risco da rede social. Mas assim, e essa é a minha preocupação enquanto rede social, mas assim, pra mim, eu acho muito engraçado que eu e o Gustavo, a gente é totalmente contrário um do outro, porque pra mim rede social é muito. Tipo, eu tô tendo contato com as pessoas que eu gosto porque existe rede social. Eu desenvolvi muita coisa por causa de rede social. Então, tipo, é muito oposto um do outro. Eu acho isso. Paralelos? Queria mais o quê? Eu já sou bem. Eu não sou muito de redes sociais. Eu tenho, enfim, minhas redes. Eu fico até com dó das pessoas que resolvem me seguir, ser minha amiga, porque eu quase não publico nada. Tô só a prof, E malemar compartilho alguma coisa, enfim, e responder também. Eu sou péssima em responder. Mas eu acho que também isso tem muito a ver com esse processo da pandemia de estar muito tempo no online. Então, a rede social, para mim, é mais um espaço no online e eu ando meio aversiva à questão do online. Mas isso porque eu acordo no online e vou dormir no online. Então, o momento que eu tenho para não estar online, eu não quero estar online. Mas eu acho que é bem isso, né, que a Tailana trouxe. A rede social, ela tem, né, toda essa potencialidade. Só que ao mesmo tempo que tem essa potencialidade, ela potencializou, mas não é. Eu não sei, não só eu não acredito, mas de ver pesquisas sobre, não é que surgem comportamentos ou as pessoas têm comportamentos ali, por exemplo, né, sei lá, discriminatórios que sejam ali e não seja algo que a pessoa também seja na sua vida real, vamos dizer assim. A pessoa também só potencializa porque muito mais gente tem acesso. E essa pessoa, ela não consegue só falar mais, né, ser violenta, não só mais, sei lá, com as pessoas ali do seu círculo de socialização. Agora ela consegue ser violenta com um monte de gente. Então, não que essa pessoa ela não seja violenta nas suas relações presenciais, vamos dizer assim. Ela é. Só que a escala é menor e a gente vê menos, porque a gente não tem acesso lá à casa da pessoa, enfim. E ali na rede social potencializa isso, porque a pessoa ela pode xingar não só, o cara pode xingar não só a mulher dele, ele pode xingar várias outras mulheres que estão ali na rede, né? Então, mas não significa que ele não faça isso ali na vida real. Estou falando real como se o virtual não fosse real. É o real, vamos dizer assim, materializado, presencial. Acho que presencial é melhor. Porque a mídia social ela se tornou algo também real, porque por mais que seja, né, igual o Gustavo trouxe essa situação lá dessa pessoa, né, que as pessoas vão lá e publicam, né, aquele padrão do padrão do padrão. Como é o que eu ouvi esses dias? Acho que é Querendo Biscoito, acho que esse é o nome que eu biscoito. Olha, eu não Sim. conhecia. Eu vou aprendendo, gente, esses nomes aí. Querendo Biscoito. Mas isso também faz parte da vida real. É real isso, né? As pessoas. Esse padrão que a gente tem, por exemplo, de beleza, que é praticamente inatingível pelas pessoas, ele é um ideal que não está só na rede social. Ele está na propaganda, ele está na loja, quando você vai comprar uma roupa, na numeração que está no manequim ali na frente. Enfim, está em tudo esse padrão. E a grande questão na verdade, não é a pessoa que postou, né, isso, ela que é o padrão, né, a pessoa padrão que postou. Mas a grande questão para mim é como romper com esses padrões. Que ela também é uma vítima dessa padronização, essa pessoa. Foi lá e teve que postar para ganhar biscoito, vamos dizer assim. Então, como que a gente pode? Eu acho que essa é a grande pergunta, né? Como que a mídia, o Instagram, por exemplo, né, que é uma mídia de foto, enfim, de imagem, pode romper com esses padrões? Como proporcionar que as pessoas tenham maior acesso a esses novos padrões, essas novas formas de vida que podem ser padrões também? Por que não? Aí que entra a importância da representatividade, né? E que pelo menos essas redes acabam sendo mais de fácil acesso. Quer comentar mais um pouco, tá, sobre isso?
É que eu acho que é difícil, assim, mesmo tendo essa representatividade, às vezes a pessoa não tem uma representatividade na vida presencial dela, né? E eu vejo muito isso, assim, muito comentários, assim, que agora tá tendo uma maior adesão e investimento também em influencers de diferentes raças, cores, tamanhos, enfim. E eu vejo muitas meninas gordas comentando, tipo, olha, eu acho fulana linda, eu tenho o corpo exatamente igual dela, mas eu não me acho bonita desse jeito, né? Então, por mais que você tenha ali a representação, faz falta no presencial também, faz falta você ver alguém se identificar e assim, eu sou 100% a favor da terapia pra todo mundo, assim. Devia ser pra todo mundo terapia, entendeu? Porque é um processo muito constante, assim. Você faz terapia quando você tem 20 anos, quando você vai fazer com 25 às vezes não é mais a mesma coisa. Você tem questões pra resolver. Então, por mais que seja um movimento assim do ai, vamos ter um corpo livre, eu acho aquela pessoa extremamente bonita, você olha pra si mesmo e você não consegue fazer esse movimento, porque teve a mudança ali, mas dentro de você não mudou muita coisa, né? E a importância de ter essa representatividade também no presencial, né? Porque tem várias amarras ali e, pô, você desconstruir isso, olhar para o seu social, às vezes o processo de uma outra pessoa para desconstruir isso dentro dela é muito mais rápido do que o teu processo. E você precisa ter muito. E eu acho. E a rede social também traz isso, né? Você olhar, mesmo quando tem respeito, assim, mesmo que você fale, nossa, que processo bonito de desconstrução, dessa pessoa tá tendo amor próprio e tudo. Você tá se comparando, você olha para aquele processo e fala, nossa, por que que essa pessoa consegue e eu não consigo? Por que que essa pessoa não se sente dessa forma e eu me sinto dessa forma? É muito. Por mais que tenha essa desconstrução, você olha e tem muita comparação. E isso é extremamente difícil de lidar. Não, nós somos a todo momento assujeitados. Por um lado ou pelo outro. Inclusive, né, esse é o grande problema, por exemplo, da positividade, né? Não, você tem que aceitar o seu corpo, por exemplo. Você tem que ser feliz com o seu corpo. E aí a pessoa não consegue, aí vem isso, vem esse sentimento de culpa, de novo a gente recai num outro padrão, né, de cobrança sobre as pessoas, o que elas têm ou não fazer. Tem que sair do armário. Opa, como assim? E é muito difícil, essa coisa de sair do armário é extremamente difícil, porque o colégio que eu estudei, o Colégio Estadual do Paraná, é muito tranquilo. Assim, existe, né, preconceito e tal, como em todo lugar, mas é um colégio muito aberto porque tem muita pluralidade de pessoas. Mas existiram N situações, assim, que amigos, colegas falaram, tipo, nossa, a pedagoga contou para os meus pais que eu sou bi, que eu sou lésbica, que eu sou gay, enfim, que eu não sigo, que eu não sou o que os meus pais imaginavam que eu sou, e essa pessoa passa a sofrer violência dentro de casa, sabe? E as pessoas não compreendem as violências que outras pessoas estão sofrendo, assim, né? Porque olhar pro outro e achar que a vivência dele tem que ser igual à sua porque vocês se identificam de alguma forma. E isso não é real, isso não vai acontecer. Não, jamais vai acontecer. Bom, eu não sei se a Thay quer trazer mais algum ponto, porque acho que o que eu vou trazer talvez encerre assim o parecer, né? Já deu aí quase uma hora aí de gravação. O que que você tem algum ponto, tá ainda? Ou a prof também? Não, pode trazer. Tá, vou Manda lançar. bala. Ó, esse é, cara, recorrente. Por que a gente cansa tanto do digital ou no digital? Reuniões, depois das aulas, tudo fica insuportável e desgastante. Por que disso? Bom, eu posso falar, porque eu posso Tem vivência, tem lugar de fala, vai, a prof. vivência prática disso. E não só vivência prática, né? Tem um texto de um filósofo, acho que ele é chinês, não sei, não lembro. Acho que foi na revista É o País que saiu uma coluna dele falando sobre isso. Né? A questão da fadiga do Zoom, já tem até um nome para isso, enfim. Mas a grande questão é o quê? Né? Essa questão do virtual
faz com que a gente também não precise mais nem do controle externo, da exploração externa do outro. A gente passa a se explorar constantemente. Então, esse explorar faz com que você trabalhe muito mais, porque você tem que estar disponível para as pessoas muito mais. Eu sou da época que não existia celular. Então, se eu ligava para casa da pessoa, a pessoa não estivesse, ok. Quando ela voltar, eu falo com ela. Hoje, se a pessoa não responde uma mensagem nossa, tipo ali, nossa, mas ela viu, ela ficou online, não me respondeu. Oi? Né? Então, e aí com isso a gente vai se cobrando cada vez mais de estar o tempo inteiro disponível. Ficou muito mais fácil fazer reunião, por exemplo. Antes, não vai dar para ir para reunião porque eu vou ter que me deslocar. Agora não. Você sai de uma reunião, entra em outra, entra em outra. Então a gente passa a se explorar muito mais. E essa exploração, ela causa, né, uma fadiga muito mais, uma fadiga maior do que quando a gente está, né, no presencial, usando menos o digital, porque eu não preciso estar, né, eu estou ali no meu tempo, mas ao mesmo tempo tem isso, né, o virtual ele aproximou muito. Se não fosse ele nesse momento, como é que o isolamento estaria sendo muito mais difícil? Então eu acho que a gente tem que aprender, no final das contas, a buscar o equilíbrio. E é fácil, né? Mas é algo que é importante, porque senão nós nos exploramos e cada vez, eu sempre lembro daquela música do Pink Floyd, que vai indo para o moedor de carne, as pessoas vão indo para o moedor. Não é Another Brick in the Wall, né? Ah, tá. Por que, Gustavo? Eu imaginei. E basicamente é isso, né? A gente entra na fila do matadouro com gosto, no final das contas. Então é enxergar, tipo, eu quero mesmo entrar nessa fila do matadouro. Eu preciso. É a sociedade do cansaço, né? Já diria Bill Chun-Han lá, com gente se cobrando, todo mundo extremamente desgastado, virando um robozinho. Que é isso. Vai, Taido, eu fecho depois. Eu acho que é isso mesmo, assim, tá. Fica tudo muito desgastante. Eu acho que muita coisa na vida é a gente aprender a olhar o equilíbrio e principalmente nesse momento, assim, porque pra gente ter contato com alguém, a gente precisa estar disponível em algum momento e é terrível. Tô falando isso pro Gustavo tem algumas semanas já que eu tenho compromisso o dia inteiro. E só que é o dia inteiro fazendo coisa, tipo, fazendo coisa virtual e daí eu não tenho tempo com a minha família, eu não tenho tempo pra passear com o cachorro e tipo, aonde vai? Eu tô fazendo tanta coisa, mas pra onde que tá indo isso? Enfim, eu acho que é isso, redes sociais são importantes, mas a vida pessoal a vida presencial também é. E acho que é isso. Aproveitando, a gente, prof, todo episódio, pedimos uma frase, uma palavra para as pessoas que assistiram até aqui comentarem, compartilharem por aí. O da última foi sobre arte, o episódio, e foi: a gente faz arte porque a vida não basta. Era isso, tá? Como era? Não, Como é que era? não, a arte existe porque a vida não Isso, a basta. arte existe porque a vida não basta. E aí a gente queria uma frase aí que a prof traga ou uma palavra para o pessoal comentar e ficar pensando aí. Eu acho que acho que é uma pergunta. Eu gosto de fazer pergunta, não gosto de afirmar muito, não. Acho que é melhor a gente pensar sobre as coisas, né? Mas por que a gente precisa tanto se cobrar? Eu acho, porque tudo isso que a gente falou perpassa um pouco por isso, né? Essas questões das mídias, do trabalho, do virtual. Por que a gente, no final das contas, sempre correndo atrás do nosso rabo? Do ratinho que fica lá girando. A cobra que come o próprio rabo, não tem negócio assim na mitologia? Pois Tem, é. tem, tem. Então,
a gente precisa explorar a nós mesmos e mesmas. É isso. Então, vou fechar, vou encerrar e vou pedir que vocês se despeçam. Já vou me despedindo aqui. Muito obrigado a quem escutou até aqui. Comentem, compartilhem, se inscrevam no canal do YouTube para a gente ter a nossa URL personalizada se a gente chegar em 100 inscritos. Comentem no Instagram, a gente vai divulgar a professora lá. Acompanhem essa semana que tá cheio de posts, cheio de stories. Vai ter live de lançamento também, provavelmente. E é isso, Thay. Se vocês estão recebendo o aviso da live depois que ela vai acontecer, mas é isso aí. A gente provavelmente já fez a live quando vocês estiverem ouvindo isso. Mas eu queria agradecer a prof por ter vindo, por ter topado falar com a gente. Eu acredito que a gente até foi além do assunto esperado, mas eu acredito que vai ser algo que vai agregar na vida de quem nos ouve. Se não agregar, também pode reclamar com seus apresentadores. Mas é isso, gente. Muito obrigada e obrigada, prof, por ter vindo, por ter topado. Eu que agradeço, Gustavo, Tailana, pessoal que está aí ouvindo. É um papo que dá vontade de ficar aqui a noite inteira. Agora vamos voltar, enfim, porque não termina, porque é algo que faz parte da nossa vida, faz parte diária do nosso cotidiano. E é importante que a gente sempre esteja refletindo sobre isso tudo e o lugar que a gente ocupa nesse sistema todo. Então, é isso. E bora garantir que todo mundo tenha direito no final das contas. Se quiser se divulgar, prof, no final aí, pode divulgar, rede social, contato, alguma coisa. Projetos. Gente, eu rede social, as pessoas vão mandar mensagem, eu não vou responder, melhor não. E eu não publico nada. Mas assim, quem quiser saber um pouco mais, né, do meu trabalho, acessa lá o site e o Insta do Seges, @Seges, CEGES, o Insta, e seges.com.br. Então lá tem grupos que a gente faz, tem, enfim, todos os profissionais, as profissionais que trabalham lá, os trabalhos, enfim. Por lá acho que fica mais fácil, porque lá tem a Luísa, a grande Santa Luísa, que ajuda a organizar e responder essas coisas todas, porque eu não dou conta, gente.